Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos começar a incorporar a madrugada também. Mais uma vez estamos aqui e é um prazer enorme. Estamos no 17º episódio do Papo Liderança. E mais uma vez, o nosso intuito é trazer informação e que essa informação venha agregar você que hoje já atua como líder e você que ainda pretende atuar como líder. Eu sou a Vanessa Bremer, a administradora, mentora, professora, coordenadora, palestrante. É muita coisa. E aí vai mais o slogan básico, a eterna aprendiz. E junto comigo, meu grande amigo, Ricardo Tomás. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E por que não uma boa madrugada? Porque a gente não sabe quando é que você está vendo, nesse momento, o Papo Liderança. Nós estamos com mais um programa aqui, trazendo muito conhecimento para você. O intuito e o propósito disso, a gente não cansa de falar, a gente vai falar sempre, em todos os episódios, é produzir conteúdo, produzir conhecimento, informação para você que ainda está pretendendo, né, assumir um cargo de liderança, ou você líder que já está na luta, né, o aperfeiçoamento, o seu aperfeiçoamento de cada dia, né, para o teu desenvolvimento. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, né, Vanessa? Mas eu não me apresentei, eu sou Ricardo Tomás, eu sou gestor de RH, eu sou ator, eu sou palestrante, eu sou treinador, sou especialista em educação corporativa, em desenvolvimento de equipe, e assim... E o Eterno Aprendiz também, posso pegar esse? Com certeza. Posso pegar? Posso. Nós vamos falar hoje de um assunto bem importante, bem legal. O nosso programa ele vai ser muito reflexivo. Eu digo assim que a gente vai até dar um tempo de tanta teoria hoje, porque quando a gente fala de gerações, quando a gente fala de uma liderança mais contemporânea, a gente tem que falar de comportamento, né, Vanessa? E a gente vai refletir em cima de algumas questões e nada mais interessante e melhor do que a nossa convidada de hoje. Calma, não vou dar spoiler, daqui a pouco a gente chama ela, que ela vai trazer toda a sua expertise nesse assunto e a gente vai ter um papo muito legal. Mas antes, vamos falar do nosso filho? Vamos falar do nosso filho, ou melhor, nosso filhinho. Filhinho, por quê? Porque ele é bonitinho. Lucas, por favor. Olha, qualquer dia desse a gente mostra a foto do Lucas. Para vocês conhecerem quem é o Lucas. O Lucas. Porque aí a gente fica falando Lucas, e aí o pessoal fica, quem é o Lucas? É verdade. Nos próximos capítulos, né? Aí a gente mostra uma foto do Lucas. Então vamos pro nosso filhinho. O Ser Liderança nada mais é do que o início de um PDL, o início de um programa de desenvolvimento de líderes, né? Ele dá esse pontapé através da nossa imersão e a gente personaliza os assuntos, a temática, conforme o perfil das tuas lideranças, né? Conforme o perfil da tua empresa, da tua cultura, é toda feita uma análise junto com a gestão, junto com o RH, e aí a gente desenvolve esse curso, né? Esse treinamento, digamos assim, né? E o mais importante, o mais curioso, é que a gente dá uma ênfase muito maior na questão comportamental. São assuntos que a gente faz questão de inserir nesse escopo, nesse conteúdo, como soft skills, outros assuntos como a questão da inteligência emocional, a gente tira porque está muito em voga, né? Principalmente quando a gente fala de liderança, mas isso é só um pouquinho do que é o Ser Liderança, né, Vanessa? Isso mesmo. Ele é bem especial, ele é bem na intenção do que a empresa quer como resultado, levando em consideração que liderança não é cargo, liderança é um local estratégico, correto? Correto, e vale ressaltar que como a gente sempre propõe de iniciar com uma ferramenta de avaliação comportamental,
nós fazemos um compilado e a gente disponibiliza isso para o seu RH, e o seu RH pode utilizar isso posterior como ferramenta para traçar o PDI, para fazer, né, novas movimentações no sentido de desenvolvimento. Por quê? Porque a ferramenta traz um compilado no sentido de possíveis fragilidades que se possa ser desenvolvida, e aí é lógico que no caso o RH vai avaliar conforme as competências necessárias aí diante dos cargos de liderança para sua empresa. E vamos para as nossas redes sociais, as plataformas onde estão os vídeos, os cortes, toda a informação do Papo Liderança. O canal oficial é o YouTube, né, gente? Não se esqueçam, aqui o canal oficial, onde estão os programas na íntegra, todos eles lá. Tem alguns que estão na sessão ao vivo, né? E tem outros que já estão, esses gravados já vão naquela sessão de vídeos ali, já estão logo na primeira página, logo. E temos o TikTok e o Instagram. Lembrando que o TikTok bomba, né, Vanessa? Bomba. Utilize ele para mandar aquelas indiretas para os seus colegas e o seu chefe. O TikTok independe de seguidor, né? O TikTok, ele libera os vídeos para todo mundo que o algoritmo vê que tem um interesse na área. Então, a gente bomba no TikTok, não é isso? Coloque no status, né? Coloque verdade, exatamente. Então siga a gente nas redes sociais. Aquela indireta direta, né? Esperando que o TikTok libere os 30 minutos. Quando ele liberar, a gente joga na íntegra o programa. Por isso nos curta, nos compartilhe. Então vamos lá, Lucas, vamos começar agora o nosso programa. Que o nosso tema de hoje é como liderar jovens talentos. Vamos falar de desafios, estratégias, vamos falar de gerações. Não só o jovem líder, né, esse jovem que está ocupando já um cargo, a cadeira de liderança, como também você, líder, que tem aí na sua equipe, uma equipe não só diversa, né, na questão geracional, mas também pode ter a maioria, né, na geração Z, enfim, millennials, e como tratar essa diversidade enquanto liderança, não é isso? Vale ressaltar que às vezes aqui em outros episódios eu comento, né, já estou perdida nas gerações, porque são muitas, mas aí no que nós fizemos a pesquisa para esse episódio, a gente conseguiu fazer a listagem que são cinco gerações. Mas dentre essas questões todas, o que para mim, Vanessa, ficou a grande reflexão? É conseguir entender o que seria o chave, né? O momento chave de cada geração dessa, para que a gente possa entender os comportamentos e como tudo no mundo empresarial existe desafios, e aí os desafios têm que ser traçados estratégias. A grande questão é entender esses mundos para que nós possamos aproveitar da melhor forma possível esses talentos com base na necessidade de resultado das empresas. Correto, Ricardo? Correto. E a gente já está aqui com a nossa tabelinha, e eu trouxe, Vanessa, nessa pesquisa que a gente fez, eu fiz questão de colocar a geração alfa já, que é essa geração mais nova, porque quem já nasceu aí no período de 2013, 2014, já está lá com seus 12 anos, 13 anos. Daqui a pouco essa galera já começa a chegar no mercado de trabalho, não é verdade? Verdade. Já começa a entrar nos programas de jovem aprendiz, novos talentos, e essa galera já começa a se inserir no mercado de trabalho, e é uma nova geração. Com novos conceitos, com novas características, um perfil totalmente diferente. Mas hoje o que predomina realmente no mercado de trabalho é a X, né? É a nossa geração, não né, é, não, amiga? que eu sou de... Para. Eu sou de Para. Eu sou de show da Xuxa pra cá. Não, amiga. De Malhação pra cá, sou de Malhação pra cá. Mas nós somos X justo porque é da época do show da Xuxa. Tá certo, não tem nem o que dizer. Geração X, que é a minha, ok, eu assumo. Millennials e a geração Z, né? Que é essa geração que hoje causa realmente uma certa polêmica, mas que eu sou muito contra essa questão de polêmica, porque acaba que é uma geração que está sobre os seus holofotes, né? E também está sendo mirada
demasiado, digamos assim, né? Sendo julgado, digamos assim. Porque muito dessa consequência do que é a geração Z, ela vem do que foi a X, do que está, né, do que é a X e do que é os millennials também, né? Então eu digo que a geração Z, ela entra no mercado de trabalho, mas a gente não pode esquecer que esse sistema familiar, essa formação, se encontra nos millennials. Né? Então a gente tem que levar em consideração muita coisa. Eu não gosto muito desse holofote de julgamento para essa geração. Ela tem as suas peculiaridades, ela tem as suas questões, mas hoje eu acho que a mídia, né, a mídia social, ela potencializa coisas que não são muito assim, né? Não dá para generalizar. Ricardo, na realidade, se a gente for pegar as 5, todas têm suas oportunidades. Tem baby boomers ainda no mercado, claro que tem. E tem seus pontos, vamos colocar, bacanas. Então, assim, você é empresário e principalmente você é RH, né? Porque aí o primeiro contato é você RH. Então, você precisa ter muito claro qual que é o perfil da determinada vaga que você precisa aí, ocupar dentro da tua empresa. E aqui, Ricardo, não tem jeito. Eu tenho que voltar e falar, né? Esses preconceitos, sim, eles existem, mas por quê? Porque, primeiro, a empresa tem que ter muito clara qual que é a sua identidade organizacional. Exatamente. E aí, assim, Ricardo, eu acredito que pode ser que, para determinados tipos de empresa, de perfil organizacional, o RH pode selecionar. Ser mais exigente, né? Isso aí. Por quê? Porque existe algumas identidades, alguns estilos, sim, de negócio, que aí, assim, vamos falar, né? Se eu trago uma geração Z, talvez isso não vai surtar o resultado que a empresa realmente necessita. Claro. Uhum. Então, assim, eu acredito que você RH precisa ter muito claro, primeiro de tudo, lá na sua descrição de cargo, o que é realmente as competências necessárias e exigidas para o cargo. Depois disso, você tem que ter um embasamento muito grande sobre como será o seu processo de seleção. Exatamente. Por quê? Porque aí é nesse momento, Ricardo, que existe aí a grande diferenciação para você selecionar. Exatamente. Conforme a necessidade. Se há uma exigência de uma vivência maior ou se de repente trazer um talento tão novo assim não é uma solução. Isso aí. Por quê? Porque como você falou, Ricardo, nós ainda temos baby boom. Existe alguns baby booms que eles conseguem trabalhar normal com quem hoje é geração Z. Consegue. Outros, paciência zero. Mas aí entra a liderança. Isso aí. E essa definição muito clara desta vaga a ser ocupada, né, por um jovem talento, do que realmente é a necessidade para a sua organização. E deixar isso muito claro, Ricardo, desde o início. Que aí é aquela conversa que eu sempre falo, né? O combinado não vai sair caro. E dentro de um negócio, transparência e combinado, que aí vem muito a questão da negociação, e isso tem que ser fundamental, Ricardo. Porque assim, vai ter suas divergências e vai ter as suas particularidades. Então, por exemplo, se eu estou no ramo financeiro, Ricardo, um negócio financeiro, talvez... Bem técnico. Isso. Talvez você colocar um jovem talento pensando na geração Z, e isso requer muito mais atenção. Sim, eu entendo. Por quê? Porque esse tipo de negócio exige um foco muito grande. Existe uma criteriosidade muito maior em relação a tudo que se vai fazer. E quando a gente pensa na geração Z, como foi, trago aqui o conceito, são nativos digitais, valorizam diversidade, autonomia e comunicação rápida. E muitas vezes nesse tipo de negócio, a nível financeiro, se eu falo de uma bolsa de valores, não, eu acho que é show de bola. Agora, se eu falo de um banco tradicional, talvez eu precise ter um cuidado maior. Então, assim, você RH, você empresa, a grande questão é isso. Eu não coloco aqui que
existe uma geração melhor ou pior que a outra, para que Não existe mesmo. São evoluções e são focos distintos. E aí você precisa ter o cuidado, diante do que é a sua necessidade de vaga, para enxergar qual que é, né, dessas gerações aí, que vai atender realmente essa lacuna e essa necessidade que existe dentro da tua empresa para o teu tipo de negócio. É esse que é o grande cuidado, Ricardo. E eu queria fazer só um parêntese aqui, Vanessa, porque aí a gente entrando bem no cerne do que é a liderança, a gente volta naquele assunto a respeito do que é esse líder e como ele está ocupando essa cadeira de liderança. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, é aquele técnico que está dando muito resultado e ele começa a escalonar e ele vai e ocupa aquela cadeira de liderança, porém, tecnicamente, ok, mas e aí? Para executar o que é ser líder perante este assunto que a gente está falando agora, que requer uma sensibilidade, uma flexibilidade muito maior. Perante os conflitos geracionais, perante a diversidade da sua equipe, porque é uma coisa eu trato com o Baby Boomer, outra trato com o X, outra eu trato com a geração Z, que é muito mais voltado para a questão do desenvolvimento. Então, será que esse líder, ele tem essa sensibilidade? E aí eu trago essa reflexão, como eu falei no início para vocês, que esse programa ele vai ser muito isso. Eu, enquanto liderança, será que eu consigo desempenhar essa função? Será que eu consigo ter esse discernimento, essa sensibilidade de quem são essas pessoas que compõem a minha equipe? E além de desenvolvê-los, fazer com que eles alcancem esse resultado, eles consigam interagir. Eles consigam chegar num denominador comum, porque a diversidade é maravilhosa dentro da minha equipe. E aí quando eu gosto da questão dos nativos digitais, né, desse termo de nativo digital, e eu digo que enfatizando o que a Vanessa falou, cada geração tem o que ensinar, cada geração tem o que trocar, não existe o que sabe mais, o que sabe menos. Olha só, a galera da geração Z, elas vêm com a tecnologia no sangue, no DNA. Coisa que nós do X e Baby Boomer já temos uma certa dificuldade porque a gente não nasceu na era digital. Mas somos extremamente adaptáveis. Tá, olha ela levantando a bandeira do X. Lógico. Mas não, vamos analisar. Se a gente não, pensa... o que eu quero aonde eu quero chegar é que eles têm o que nos ensinar. O que eles têm, o que trocar. De repente, a gente tem uma facilidade maior de aprender, mas a velocidade deles é maior. Por isso a atenção com o perfil. Exatamente. Aí, Ricardo, eu faço questão de fazer aqui a leitura, que seria as classificações. Vamos lá. Então, são 5 as gerações. Então, a primeira é classificada como Baby Boom, que vai de 1946 a 1964. E qual é a grande característica? São pessoas que têm foco em carreira de longo prazo, são extremamente leais às empresas e gostam de trabalho duro, não tem problema em relação à questão de trabalho. A geração Z vai de... Isso aí é a nossa. De 1965 a 1980. Nossa, eu nasci em 81 e agora? Para. E aí a grande característica é o quê? São pessoas que têm aí um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, são extremamente adaptáveis e valorizam a independência. A geração Y, que é a Millennials, vai de 1981 a 1996, e aí as principais características é que buscam um propósito, gostam de sempre ter aí um feedback, são flexíveis e eles já são considerados, né, o nativo da tecnologia. A geração Z vai aí de 1997 a 2012, e aí a grande característica é que esses são realmente nativos digitais, valorizam a diversidade, a autonomia e comunicação rápida. E, por fim, a geração Alpha, que é de 2013 a
até agora, né? O momento. A partir do ano que vem já começa uma nova. Meu Isso. Deus, Jesus, misericórdia. O que é que vem bem, por aí? E aí a grande característica é que são hiperconectados, tem foco em aprendizado personalizado e pensamento global. Então, assim, existe, né, suas particularidades, não existe uma que seja melhor ou pior que a outra, e é tudo uma questão realmente de avaliar o perfil da sua empresa, o perfil dessa vaga que você precisa aí ocupar e principalmente os resultados que a empresa deseja. Justo por isso a minha fala inicial sobre a identidade organizacional, porque a partir do momento que um profissional, que uma pessoa está atuando, né, dentro da sua organização, tem que entender que ele está representando a sua empresa. Então aí precisa existir uma transparência realmente nesta relação, para que depois não exista problemas, né, futuros aí nessas representações e parcerias. E o que você está falando nada mais é do que a importância do que a gente vem falando ao longo de todos esses programas, de você sempre manter a sua identidade organizacional bem definida e a sua cultura também. Isso. Porque não adianta fazer... O que a gente vê aí? A maioria caminhando de trás para frente. Não, e aí inicia um profissional, inicia numa empresa e nem é dado um panorama, Ricardo, né? Que empresa é essa? O que é o foco dessa empresa? Que a geração Z questiona exatamente isso. Onde eu estou entrando, o que eu vou fazer, quais são minhas funções. E essa questão do questionamento, não é uma questão que eu critique, não. Não, eu acho adoro. Super legal quando eles vêm questionar. Eles precisam. E aí eu volto para o que eu estava falando. Não é o problema do questionamento. É porque não é uma geração de mimimi. Não é isso, é porque a maioria das lideranças não querem ser questionadas. Sim. Infelizmente, Ricardo, alguns líderes ainda, e aí nem vou falar mais que é uma questão de geração, né? É comportamento mesmo. Esse assunto é bem... Alguns líderes acreditam que a palavra dele tem que ser a única e a última, né? E aí, de novo, você RH, lembre, temos um projeto Ser Liderança, que esse projeto, dentre vários temas, nós podemos te auxiliar aí junto ao seu líder a ter visão sistêmica, porque é um dos pontos que a gente bate muito no nosso projeto Ser Liderança, é isso, você está no mercado, você está neste papel de liderança, ei amigo, tu tem que ter visão sistêmica. Sai da caixa. Tem que sair da caixa. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de diversidade, independe de geração aí, né, hoje em dia, e aí assim, nós estamos em um mercado que é um mercado que é muito rápido, né, as coisas, as novidades, elas passam muito rápido, então se você não tem uma visão sistêmica e principalmente você ter realmente o conhecimento do que é seu negócio, o que você quer atingir com esse negócio, os conflitos vão existir e aí os conflitos talvez não sejam necessários e nem benéficos, Ricardo. Concordo. No próximo slide, Lucas, a gente já estava falando do nativo digital, eu vou só falar aqui para a gente passar para o próximo, só destacar aqui nas questões das soft skills, dessas competências, a questão da adaptabilidade, reforçando aquilo que eu estava falando aí. Flexibilidade, mas eu prefiro falar de adaptabilidade. E eu não estou falando nem de resiliência, nem do conceito mais contemporâneo de antifragilidade, mas de flexibilidade, ética e orientação. São essas características da adaptabilidade que o líder tem que ter quando a gente fala das questões geracionais. Então, para mim, depois de comunicação assertiva, a soft skill mais importante é a adaptabilidade. Principalmente nesse mundo bunny que a gente vive. Ô Ricardo, eu diria que é necessário entender que dependendo do que é o resultado e o negócio, não dá pra gente ficar falando que tem uma verdade absoluta. Não, com certeza. E aí a gente tem que trabalhar qualidade, a gente tem que trabalhar custo, a gente tem que trabalhar quantidade para que exista aí realmente uma efetividade desse negócio, e aí precisa ser adaptável. Tá.
com a equipe que você tem, que seriam, né, os comportamentos, as competências que você tem, a situação do mercado que existe, as exigências das partes interessadas. Então, assim, não dá para... Sou líder e aí é desta forma que eu quero e é só dessa forma e não tem outra forma. Você precisa sempre estar se adaptando. Por quê? Porque existem possibilidades, existem outras verdades, existem outras formas. E aí sempre é necessário ter esse cuidado. Então, assim, quando se fala de adaptabilidade nessa figura de líder, eu acredito que a grande preocupação é essa, Ricardo, não vá engessado. Né? Por quê? Porque os negócios não são engessados. Tudo pode ser mudado. Se a mudança for benéfica e se a mudança vai te levar a atingir o resultado da sua empresa, do seu negócio, show de bola, por que não mudar, Ricardo? Com certeza. Então a gente pode sim fazer as mudanças. Fora que a gente está falando de uma perspectiva de um líder mais experiente e um liderado mais jovem. E se for o contrário? É verdade. E a gente já encontra isso no mercado. Com certeza. Ô Ricardo, entrando nesse detalhe, vamos então trazer o que seriam, né, essas figuras. Quem hoje, Ricardo, está nessa figura dos jovens talentos? Porque logo nós vamos ter nossa convidada, que é expert nesse trem, né? Dos jovens talentos, no trem. Nessa articulação, né? Então, assim, Ricardo, para ficar bem claro, quem hoje são esses jovens talentos, que aí a gente tem que trazer, né, essas características aí para quem já é líder hoje ou quem está querendo se tornar o líder, para ele ter atenção em quem é esse público, porque aí é um público agora do mercado, né? O jovem talento, Vanessa, ele... Principalmente, além dele ser uma pessoa extremamente comunicativa, que isso sempre vai ser a base, e isso é igual para qualquer tipo de geração, mas é aquele criativo e que vai propor novas rotas. Isso é muito característica dessa nova geração, né? Como eles têm essa facilidade da velocidade da tecnologia, eles sempre vêm oferecer e propor novas rotas, é a criatividade, a inovação. Então eu acho que isso é uma característica do novo talento, que para mim, enquanto liderança, seria algo bem relevante. Agora, aquele profissional que chega e tem o receio de se envolver, né? Ou fica, eu não tenho tanta experiência. Poxa, mas se você procura, e isso eu vejo, isso é por isso que não dá para generalizar. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço hoje que são da geração Z e que já sabem o que quer e são muito jovens, mas sabem o que querem, procuram a formação, os cursos de aperfeiçoamento, educação continuada, e a possibilidade de quando essa pessoa entrar no mercado de trabalho e não dar resultado é mínimo. Entendeu? Então eu acho aí, na tua opinião, que seria? Ô Ricardo, assim, se a gente for falar enquanto quem são eles, eu diria que é uma moçada que, se eu penso nos desafios enquanto empresa, eu diria que, para mim, o maior desafio é o quê? É conseguir se conectar com essas pessoas, pelo fato que, em uma empresa, a gente precisa ter histórico, a gente precisa ter construção. Uhum. E hoje, esses jovens talentos, eles não se prendem muito ao negócio. Então, assim, aqui não está muito bacana, eu vou procurar um outro. E aí a gente sabe que dentro de uma empresa precisa existir um tempo, né? E aí, dependendo do negócio, esse tempo pode ser maior, né? Quando eu falo de identidade organizacional, a grande questão dela é, quando vou fazer um planejamento estratégico, eu construir uma identidade. Sim. E aí a identidade, normalmente, o inicial, né, é com base em quanto tempo desse planejamento. Então, vou fazer daqui para 2 anos, vou fazer para 5 anos. Tem empresa, né, grandes empresas, que fazem um planejamento estratégico para 10 anos. Sim, sim. E aí você pega essa moçada e, tipo,
Ei, meu amigo, não tem aí uma intenção a longo prazo. Então, assim, eu acredito que enquanto empresa, de novo eu reforço, é necessário ter muito claro qual que é a vaga que se quer ocupar. E ter uma forma de se conectar, e aí, no meu ponto de vista, Ricardo, é um trabalho muito forte que gestão de pessoas tem que fazer junto com as lideranças, que é justo promover essa conexão. Por quê, Ricardo? Porque quando eles se sentem apropriados do negócio, eu percebo, isso é mercado, tá, Ricardo? Lá minhas vivências. Eu percebo que eles ficam mais engajados. Sim. E aí você consegue ter eles mais tempo. Mas se não acontece essa conexão, eles não se prendem, não. É diferente do nosso povo. Sim. Que nosso povo, né? A gente tá ali, brasileiro, mas né? A gente faz na luta. Então, assim, eu acredito que a grande questão do cuidado é esse, Ricardo. Tem uma curiosidade, que aí também é um pouco da minha vivência, dessa nova geração, que não é a questão deles almejarem o cargo de liderança, mas muitas vezes eles vêm de uma experiência dentro do sistema familiar, da minha mãe, do meu pai, que não tiveram muito tempo para mim, que trabalharam final de semana, que tinham uma demanda, eram líderes, ocupavam isso. Então eu venho de um histórico desde criança, que hoje quando eu chego no mercado de trabalho e me oferecem um cargo de liderança, eles perguntam, para quê? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu nem falo, Ricardo. Mas aí eles buscam uma nova adaptação dentro do mercado de trabalho, que aí eu vejo que é uma nova visão que essa geração está trazendo, é uma nova visão para a liderança em si. Eles vêm com um arquivo, com um acervo diferente. Quando eles chegarem nessa liderança, que eles chegarem nessas cadeiras de liderança, eles vão dar um toque mais diferente. Entendeu? Então, mas assim, o que eu quis dizer não é nesse sentido. É porque, assim, quando você está recebendo ali um jovem talento, você não vai colocar ele numa liderança. Não, claro. Né? Vai ter um líder aí. Então, assim, no que eu falo, o desafio da empresa é nesse sentido, é esta conexão. Entendi. Né? Porque, assim, ele vai vir com uma necessidade... Tu sabe que comigo tem que ser devagar, tá, amigo? Não. É porque, assim, esse assunto é um assunto que rende muita coisa. Então, assim... E muito RH, Ricardo, ainda não está preparado, Ricardo, para essa conexão, sabe? Porque, assim, eles vêm com um determinado interesse, mas, assim, não é um interesse como era da nossa época, Ricardo, de eu ficar a longo prazo aqui. Eu quero ter a minha aposentadoria. Para que estranho, eles nem pensam em aposentadoria. Não é uma característica. Essa geração não tem isso, não. Deixa isso pra gente, que tá já pensando nisso. Não existe esse trem de aposentadoria. Hoje, o negócio dele é o digital. É que aí eu vou investir lá na bolsa, porque eu vou mexer lá no criptomoeda e não sei o que. Não tem esse trem de aposentar, não. Eu vou investir lá na caixinha lá do Nubank, que a gente faz propaganda mesmo, não tem problema não. É porque aí vai render esse negócio. Então, assim, não existe aquela preocupação, não, que eu quero CLT, carteira assinada, pra eu ter lá o FGTS, porque aí depois o governo tem esse trem, não. Então, assim, quando eu falo a grande questão do se conectar, o RH tá atento com isso, Ricardo. Por quê? Porque são necessidades muito diferentes, Ricardo. E aí precisa ter uma conexão. E a gente sabe que quando existe necessidades e perfis muito diferentes, essa conexão não é fácil, né? Só que aí no meio empresarial, o RH, gestão de pessoas, precisa olhar para esses novos talentos e olhar para a liderança e conseguir ser um maestro de unir isso em função do resultado que a empresa deseja. Então, assim, eu acredito, Ricardo, que a nossa convidada que vai que nós já vamos chamar, porque a Andressa tá para me matar ela aqui. Precisa, e ela, né, e com a equipe toda que ela trabalha, eles devem ter aí que desenvolver, né, N estratégias, porque assim, essa conexão não é fácil, Ricardo. Não é fácil. Né? Neste mundo corporativo, a gente... nos bastidores estava conversando, né? Desde uma questão de vestimenta, com fala, com comportamento. E aí, assim, você tem que
ver isso daqui, vejo o outro lado, e aí eu tenho que conseguir costurar isso com uma maestria para conectar esses dois lados. Então, assim, eu acredito que o grande desafio da liderança e principalmente dos RHs hoje em dia é justo com esses tipos diferentes conseguir minimizar, né, os conflitos, porque a gente sabe que os conflitos existem, porque são necessidades, são expectativas diferentes, mas que existe um negócio e esse negócio precisa atingir um resultado. Vamos chamá-la? Vamos chamá-la. Então vamos chamá-la, que a produção já está mandando mensagem para cá, coloca aviso ali tudo nos bastidores. Eu não ligo não. Então vamos chamá-la. Olha só, a nossa convidada, ela é psicóloga, empresária, com atuação sólida em educação profissional, varejo e gestão de negócios. Ela é sócia do Cefis, tradicional aqui em Belém, uma empresa familiar construída junto com sua mãe, com 2 unidades em Belém e Ananindeua, e mais de 17 anos preparando os jovens para o mercado de trabalho. Eu chamo Paola Regateiro. Uhul! Paola Regateiro, um prazer tê-la conosco, principalmente para falar desse assunto, que inclusive em outros módulos a gente meio que acaba falando, porque esse tema de gerações é um tema que está por aí, mas aí hoje, né, com um grande foco aí voltado realmente nesses talentos. Então eu queria te agradecer ter aceitado o nosso convite e queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, para o nosso público conhecer, né, e entender por que chamamos a Paola. Perfeito. Primeiramente, agradecer o convite. Eu venho da área educacional, então esses ambientes são muito oportunos para a gente conseguir falar de uma forma técnica, inclusive, de trazer mais conhecimento nesse momento que estamos vivendo do mercado de trabalho. Mas antes de falar de mercado de trabalho, primeiro entender, meu nome é Paola Regateiro, sou psicóloga de formação, até brinco, mas eu trabalho com a minha mãe, o Cefis, que é a empresa que trabalha com jovem aprendiz. Nós estamos 17 anos no mercado. Então, realmente, a gente acompanhou toda essa evolução desse jovem. A gente tinha um jovem de 10 anos atrás completamente diferente do jovem de hoje. Então, é muito importante para mim, enquanto profissional, acompanhar toda essa trajetória, essa evolução do mercado, tecnologia e do jovem, como ele foi se adaptando a esse mercado. Não somente ele, como as empresas, para chegar onde a gente está. Mas eu era jovem quando a minha mãe abriu o Cefis. Então, minha mãe, ela é assistente social de formação. Ô Paola, tu continua jovem. Continua jovem, né? Para com isso, continua. Mas o mais interessante foi que o Cefis, ele foi criado com a base familiar e com todas essas discussões que vocês trouxeram. Então, no começo eu dizia assim, não vou trabalhar com a minha mãe. Eu trabalhar com a minha mãe, nem pensar. Quero ter minha independência, né? Quero ter a minha carreira. E aí, ela... Esses bastidores, né? Ele fez todo esse movimento. Ele andou igual caranguejinho. Então, quando ela veio com essa ideia, ela já trabalhava dentro de fábricas com um jovem. E quando ela saiu, ela disse assim, não, tenho aqui uma oportunidade. Deixa eu trabalhar focado nesse jovem, que é o nosso futuro. Então, foi quando surgiu o Cefis, sempre com foco na juventude. Então, a gente tem o objetivo de inserir esse jovem no mercado de trabalho, e um ponto importante inserir, desenvolver, capacitar para inserção, e não prometer. Exato. Isso é muito importante dentro dos valores da nossa empresa. Então, eu estava naquele momento, será que eu vou trabalhar com ela? Não vou. Mãe, eu vou fazer estágio. Eu lembro que na época eu ganhava assim, um valor bem baixo. Ela dizia assim, olha, eu vou duplicar o teu salário. Não, minha independência, eu quero trabalhar, quero ter alguém para me mandar. Né? Então, eu fui trabalhar dentro da área de RH. Eu sempre tive uma veia organizacional dentro da psicologia, né? Demitir, admitir, contratar. Não gostava muito ali da clínica. Tive um tempo que foi importante. Eu acho que é necessário a gente ter aquela escuta desenvolvida, mas a minha veia, a minha energia era de grandes processos, né, treinamento, e assim foi. Sempre pisava lá, será que eu vou, não vou? Sempre tinha o que fazer, e obviamente quando a gente fala de família, não tem como a gente não se envolver. Então assim foi, né, e depois eu tive que tomar uma decisão. Eu disse assim, não, eu me formei
vou ganhar um salário aí, mas eu tenho uma trajetória que, querendo ou não, faz parte da minha vivência. E a mamãe dizia assim, o Cefis foi criado até baseado nos meus filhos. Então, algum aprendiz fazia alguma coisa, a mamãe chegava em casa, olha, Paola, se tu engravidar, mamãe, calma, né? Olha, Paola, se tu fizer tal coisa. Então, como eu falo, assim, a gente foi desenvolvendo, entendendo, né, esse jovem. Mamãe levava os jovens para a empresa na época a gente tinha carro, de ônibus, ela pegava os aprendizes tudo para acompanhar no processo seletivo. Né? Tinha mães dos nossos alunos que iam lá para a mamãe brigar com o menino, a mãe na frente, para chamar a atenção. Né? Feedback coletivo. Feedback coletivo. E aí, isso assim, fui me formando e eu tomei uma decisão. E passando, até para vocês entenderem um pouquinho do empreendedorismo, chegou um momento que eu disse, mãe, vou casar, né? Casei cedo, com 22 anos, assim, e eu quero um salário maior. Né? Agora estou trabalhando aqui direitinho. E aí eu pensando que a mamãe ia... Eu digo que quando completa 18 anos, a mãe dá o quê? Um carro, né? A mãe e o pai. A minha me deu uma sala, um CNPJ e um monte de conta para pagar. E ali eu disse assim, beleza, ela disse, eu não vou não aumentar salário, mas tá aqui uma sala dentro do Cefis, tá aqui um CNPJ, faz. O que tu fizer é teu. Eu disse, ai, ótimo, maravilhoso, né? E daí começou o meu movimento no empreendedorismo dentro de uma empresa familiar. Isso aqui já é outro podcast, que depois é outra temática, como empreender dentro do movimento familiar. Verdade. Mas quando a gente fala desse movimento, é que quando a gente fala do jovem, a gente coloca muito na terceira pessoa, né? Eu jovem, a empresa, e na verdade nós estamos inseridos nesse mercado. Sim. E nós mesmos temos dificuldades, né, de lidar com tudo isso. Então eu vim nesse movimento muito próximo sempre. Eu sempre fui mais da área da gestão, então eu e minha mãe, a gente soube se separar dentro das nossas atribuições. Ela é a cara do Cefis, eu digo, ela é energia, né? Eu sou as engrenagens. E a gente soube muito bem trabalhar. E ao longo desse período, eu venho sempre com esse movimento de gestão de pessoas, gestão de negócio. Atualmente, além do Cefis, eu tenho franquias, então eu fui para o campo do varejo, muito com o intuito, Paula, é diferente? Não. Quando eu falo de educação profissional, eu estou falando ela em vários lados. Só que de um lado eu treino, do outro lado, eu também sou aquele cliente, eu também sou a pessoa que tem os meus desafios, né? E vejo também os benefícios de estar lidando literalmente só com a parte laboral. Então, a gente está dos dois lados. Até para que a gente possa levar para dentro do Cefis um conhecimento mais técnico e real. Então, eu acho que tem muito esse distanciamento, e aí é uma crítica, sim, tanto à educação de cursos, como a educação dentro da faculdade, que é muito teórico. A gente não coloca no dia a dia. Então, quando eu vim para essa área de empreender, literalmente fora da educação profissional, foi com isso. Deixa eu sentir na pele, para a gente poder desenvolver cada vez mais o mais próximo do que é a realidade do mercado. Porque a gente fala desse mercado como se ele fosse distante do que a gente vivencia. E isso eu acho que é a maior dificuldade. Então, é uma trajetória sempre muito pautada na educação profissional, né? Sempre pautada nesse jovem, que hoje o meu jovem de 10 anos atrás é o meu adulto. Então, hoje a gente consegue ter um recorte muito claro dessa evolução daquele jovem, que hoje é um adulto, e como é que ele está, e como ele está se desenvolvendo no mercado, e desse meu jovem que está inserindo dentro de todas essas mudanças que o mercado teve. Uma pandemia, uma tecnologia acelerada. Então, a gente tem um recorte. Eu acredito que a gente vai trazer, assim, boas reflexões para cá. É verdade. Muito bacana. Paola, só para a gente relembrar aqui um pouquinho, foi a minha pequena participação lá com vocês no Cefis, foi inesquecível para mim. Eu tenho aquelas fotos até hoje, o quanto eu fui bem acolhido, não é porque eu estou na tua frente não, mas parabéns pelo que vocês fazem, toda a proposta, né, que começou com a sua mãe e você continua lá desenvolvendo isso com esses jovens, né? Dentro desse programa do Jovem Aprendiz, o quanto vocês trouxeram de oportunidade para essas pessoas, né? Eu queria que você me respondesse 2 perguntas, elas são distintas, mas eu não posso deixar de perguntar também. Fala um pouco da tua atuação no Conjove, né? Certo. E também nas tuas andanças como gestora, também como treinadora corporativa e tal. O que as empresas ainda não entenderam sobre liderar jovens talentos? Então, vamos lá. Primeiro,
quando a gente está nesse movimento, né, de gestão, a gente está em vários ambientes. Então, além das minhas empresas, eu também faço parte do Conjove e da Brasel. Né? Da Brasel também. Então, sou diretora no Conjove. Atualmente, hoje, a gente desenvolve, inclusive, um evento semanal. Toda terça-feira também a gente eu estou coordenando um evento onde a gente traz muito conteúdo de capacitação para os empresários. Então, todas essas temáticas, né, que vocês trabalham aqui, a gente traz, porque a gente vê justamente essa necessidade de a gente atualizar todo mundo, né? Vamos sintonizar. Tem uma frase que eu acho interessante que todo mundo fala, na minha época. Não, estamos todos na mesma época. É o hoje, né? A gente sempre faz essa referência, eu acho que sempre muito ao passado e ao futuro, e esquece da gente entender o presente. Verdade. Tá? Então, assim, dentro do Conjove, eu tenho essa oportunidade também da educação, da capacitação. Legal. Então, não acho que são distintas, pelo contrário, né? Da forma que eu venho atuando no Conjove, dentro do almoço, a gente vem realmente entendendo quais são essas necessidades. Ótimo. Hoje, esse empresário, essa empresa, né? Eu digo que hoje a gente está numa crise de mercado. Assim como teve a pandemia, a gente está numa pandemia no mercado de trabalho, onde não tem como você sentar ao lado de um empresário e não ver ele reclamando sobre pessoas, a dificuldade de contratação, a dificuldade, né, chega até a virar cômico as respostas e o relacionamento hoje da empresa com os colaboradores. Como eu trabalho muito com jovem, às vezes eu escuto, Paola, mas o jovem tá assim, porque o jovem tem esse comportamento. E aí eu falo, mas esse jovem está sendo treinado por quem? Qual é esse ambiente que ele tá? Tudo bem que eu faço um parêntese, até pela minha veia da psicologia, que a gente também está levando muito para a empresa ela ter que lidar conta de várias coisas que começou dentro de casa. Exato. Né? Então, quando a gente fala de mercado, eu não tenho que falar só do mercado de trabalho, mas eu tenho que falar do movimento como um todo, desde dentro de casa. Do sistema familiar, né? Porque hoje as pessoas estão levando muito para dentro da empresa todas as suas frustrações, todas as suas insatisfações, todos os seus desejos. Eles tentam e transferem ali para aquele gestor, para aquela empresa, como se ele fosse responsável também de tudo. E hoje eu acho que a maior dor é tomada de decisão. Eu acho que o que falta hoje é tomada de decisão, não só da empresa, como do colaborador. Por que eu digo da empresa? Porque se a gente for ver de uma linha de trajetória, antes as pessoas acreditavam muito só na fala, né? Olha, é assim que você vai fazer. Olha, o chefe mandou, ele vou fazer assim. E hoje eu vi vocês falando, né, sobre questionamentos. O que o jovem, ele questiona? Porque ele quer ter as coisas claras. Que antes era muito ele deu a palavra. Então, aquele sim é sim sempre, independente do que aconteça. E muitas vezes as pessoas até se maltratavam, mas porque eu tinha dado aquele sim. E hoje não. Hoje o questionamento mas tudo isso que tu está falando encontra onde? Então, as empresas, elas tiveram que começar a dizer assim, realmente as coisas não estão escritas. Realmente as coisas foram desse jeito, sempre foram, e nós precisamos mudar. Então, a gente está num momento de crise porque as empresas estão tendo que se reconhecer. Elas estão tentando agora se colocar no papel o que elas vinham fazendo e antes dava certo. Sim. Que são os baby boom, né? Que era assim, não, era desse jeito, e é assim, tem uma tradição. Né? E essa tradição é muito perfil de, era assim. E eu já vi isso, mas não faz mais sentido. E isso não me atrai mais. E eu percebo que essa é a grande dificuldade. Então, aonde as empresas têm que se adaptar? Primeiro, elas têm que se reconectar com a empresa delas. Tem que atualizar. Essa empresa delas, às vezes, está no passado. Né? Bem como os líderes hoje, eles também têm que se desenvolver. Gente, eu encontro muito perfil assim para contratar. Paola, tu tem um aprendiz que seja bom no Excel, saiba inglês, faça isso, faça isso. Diz, gente, eu não tenho aprendiz gerente. Eu não tenho aprendiz CEO. Eu tenho um aprendiz. E todas essas habilidades que ele vai aprender é com o líder, o supervisor. E eu percebo que às vezes essa liderança, ela terceiriza muito também. Não tenho mais idade para aprender. O outro já tem que vir e saber. Só que ele não é bem assim, ele aprende rápido, mas alguém tem que ensinar para ele aprender rápido. Então até as pessoas confundem, o jovem nasceu, ele é nativo digital, mas ele não sabe tudo, ele tem a facilidade, né? Ele sabe, ele entrou, ele entende que tem um contexto, mas ele ainda precisa ser ensinado.
Paola, você fez aí alguns comentários que aí aqui eu fico relembrando algumas vivências. Quando ela fica muito calada, eu fico com medo. Ela Não, é porque aí, assim, que aí eu fico relembrando, né? Eu atuo muito na parte de negócio, de gestão de negócio, e muito voltado à qualidade, né? Às certificações e tal. E aí, nas certificações, existe uma dubiedade, acho que eu posso falar assim, né? É que muitos empresários, eles acreditam que você trazer um sistema de gestão é você engessar, né? Porque aí eu vou ter as rotinas escritas, eu vou ter as regras definidas, e aí vai. E aí eu sempre gosto de reforçar aí, peraí, tu não tá entendendo o que é um sistema de gestão de qualidade. Quando a gente fala de um sistema de gestão de qualidade, a gente está falando de ter claro o que é o seu processo, o que é o papel, o que é responsabilidade, mas nenhum sistema de gestão da qualidade engessa nada. Por quê? Porque o grande foco é melhoria contínua. E melhoria pode acontecer a todo momento. Esse é um ponto. E aí você comentou, né, essa questão, estamos vivendo uma pandemia no mercado, e assim, achei fantástica essa sua fala. Sim, com certeza. Porque em cima disso, né, eu tô aqui relembrando as coisas que eu vivo lá, semana passada, por exemplo, em um cliente, assim, isso ficou muito forte. Por quê? Porque existe um pedido empresarial, só que daí o que eu busquei fazer com que eles refletissem mas que mesmo é a sua empresa? O que realmente você está querendo para a sua empresa? Porque para acontecer esse pedido, primeiro precisa ter uma atualização assim, você tem que ter esse entendimento, e aí vai. E é interessante que aí quando a gente une isso, né, e você fala, meu Deus, o mercado tá doido mesmo. Porque assim, eu tô querendo exigir algo, por exemplo, dos jovens talentos, mas eu nem consigo falar para eles o que é a minha empresa, o que eu quero enquanto mercado. E aí isso é interessante, aí vale, né, você que está nos escutando, refletir, principalmente se você é um empresário, o que a gente fala sempre aqui, Ricardo, realmente você tem entendimento do que é seu negócio e do que você quer para esse seu negócio, e aí, de novo, não tem jeito, né? Eu vou falar de identidade organizacional. Porque tem que estar muito claro. Quando a gente coloca lá no papel o que é a missão, é por que você criou a sua empresa, né? Entende que teve um sonho de alguém aí, seja da mãe, seja do pai, ou seja de uma outra pessoa, e você tá ali naquela empresa, você tem que assumir, né, aquele determinado negócio. Sim. Então, assim, é muito interessante isso, e assim, vale essa reflexão, e aí você refletir, principalmente se você for empresário, por quê? Porque, beleza, eu posso cobrar, eu posso exigir, mas primeiro de tudo, para fazer isso, eu tenho que deixar claro, né, onde que essas pessoas estão entrando e para que essas pessoas estão entrando. E eu gosto de frisar muito sobre papel e responsabilidade, e você falando isso, vou frisar mais ainda. Né? Como é necessário ter claro dentro das organizações o que é o papel e responsabilidade de cada, né, de cada artista. Né? Eu falo que uma empresa é um cenário, e a gente tem N artistas, e cada qual tem que fazer a sua parte, porque uma empresa é um todo formado por partes. Se um tá legal, não vai ter o resultado. Então, assim, fantástico, né, essa sua colocação me faz refletir, eu adoro refletir, adoro essas questões, porque eu acho que é muito isso, não existe verdade absoluta, né? As coisas, elas estão aí, a gente tem que estar se conectando, por isso a minha fala no início, né, que eu acho que a grande dificuldade hoje é isso, né, é se conectar. Então, é conectar a necessidade dos profissionais, a necessidade de um RH, a necessidade de um empresário. E aí, esse povo tudo tem que entender que a base tem que ser a identidade. Então, assim, a identidade organizacional tem que estar muito clara. Tanto que eu sempre falo, olha, uma identidade organizacional, você que é gestão de pessoas, tem que olhar os valores que estão lá para que, através desses valores, você consiga definir competência diante daí da descrição de cargo, para você conseguir fazer um recrutamento e seleção decente. Norte, né? É o norte. É a base. Tudo, né?
E aí a gente vem também para nossa própria capacitação. Porque eu falei que o que falta também é tomada de decisão. Porque antigamente as pessoas, eu falei uma vez e aquilo era regra, as pessoas entendiam e tudo mais. Hoje não, a gente tem um mundo mais questionador. Tá vendo que não tá dando certo? Olha, não tá dando certo. E as pessoas não gostam de ser confrontadas. Sim. Né? E o detalhe, logicamente, que a gente tem, quando eu falo da pandemia, é geral. Né? A empresa ela tem que se adaptar, ela tem que se modificar, ela vai ter que encontrar uma outra forma de lidar. Tudo bem que a gente não seja Google, que tenha mesa de sinuca no meio, porque eu acho que também não é isso, depende muito do negócio, de cada cultura, obviamente. Mas, do outro lado, essa pessoa que está buscando também essa colocação, porque a gente vê muito, eu estou precisando de um emprego, não tem emprego. Tem muito emprego. Mas o que está acontecendo hoje? Parece que a gente está com dois mundos. O mercado buscando e as pessoas buscando, mas elas não estão, não está dando match. Elas não estão conectadas. Então, hoje a reflexão não é a gente crucificar nem um lado nem o outro, mas a gente refletir o que cada um desses ambientes eles vão ter que se modificar para voltar a conectar. Exato. Porque senão, hoje a gente fala de muito desligamento, hoje a gente tem muito desligamento. Hoje a gente tem aí uma NR01, né, até um parêntese. Teve uma semana dessa que uma colaboradora, minha saúde mental. Aí eu virei para ela e disse, a saúde mental não é exclusiva, meu amor. Eu também tenho. Ela é compartilhada. Né? Então, a gente tem, às vezes, isso. Parece que o empregador, ele é sempre o causador também de toda a doença, de todos os conflitos. Mas, espera aí. Nós somos também... É mão de via dupla. É mão, e a doença, ela está adoecendo o mercado como um todo. Por isso que eu usei da pandemia do mercado. Sim. Né? Que ela tá ficando doentio para todo mundo. Porque as pessoas não estão conseguindo. E aí vem se comunicar. No mundo digital, no mundo do OK, onde ligação é uma ofensa, as pessoas não sabem se conectar. Por isso que eu digo que começa tudo dentro de casa. As pessoas não se falam. Então, quando vai para dentro do ambiente de trabalho, onde a comunicação é muito mais forte, se duvidar do que dentro da sua casa, vai ter mais conflitos. Com certeza. Se dentro de casa eu não tenho uma comunicação onde a gente educa, onde a gente diz o que está adequado ou não, se já não tinha e hoje tem muito menos... Hoje a gente só fala em grupo de família, ou se eu estou chateado, eu silencio, mas dentro do ambiente de trabalho eu tenho que dar feedback. Então, hoje, eu entendo que as empresas têm que se modificar, mas entende que lá é onde tem a maior comunicação, lá onde a gente cobra resultado, lá é onde eu falo de desempenho, e dentro das nossas casas não existe mais isso. E na hora que eu tenho que me posicionar, não sei mais. E aí eu não sei o tom de fala, eu não sei o que falar, eu não sei como falar. Hoje as pessoas terminam relacionamentos por WhatsApp, imagina no ambiente de trabalho. Então as pessoas hoje, eu não quero mais, eu vou fazer para que o outro me demita. Então é aquela decisão, eu não decido mais na minha vida, sempre o outro é terceirizado por causa disso. Por isso que eu disse assim, hoje é tentar encontrar um meio termo, uma forma desse ambiente se relacionar é urgente, é emergencial. Porque de um lado a gente tem empresas que estão deixando de faturar, de crescer e até falindo por não ter equipe adequada, não ter, e aí eu estou falando obviamente de uma empresa de pequeno porte até de grande porte, né? E a gente viu muito isso agora, como também eu tenho pessoas que estão desempregadas, às vezes colocando até em situações desnecessárias, mas ela também fugiu um pouquinho da realidade. Então, a gente tem hoje, quando vai fazer uma entrevista, a gente que é entrevistado. Sim. Mudou os perfis. Mudou completamente. Né? E a gente fica assim, calma, peraí. As pessoas querem tanto saber do direito e voltam no campo de decisão. Lidar hoje com esse jovem, e eu não digo só o jovem, tá? Porque eu tenho adulto com um perfil muito parecido com o do jovem. A gente toma uma decisão. A gente coloca regras, mas a gente não executa. Ô, Paula, diante do que você colocou, e aí da sua vivência, se você hoje fosse falar para os empresários, para a gestão de pessoas, né, que aí acaba que a porta é gestão de pessoas, e depois fosse para falar para os jovens aprendizes, como que seria uma fala, um conselho seu, no sentido assim, do RH se preparar para, por exemplo, ir lá e conversar com você para solicitar uma vaga, no sentido assim da clareza, né, e do entendimento do que ele vai te pedir. E, para o outro lado, o jovem aprendiz que estou querendo mercado, né, e quero lá e tal. Então, assim,
O que você falaria para essas duas frentes em relação ao que a busca, né? Porque cada um está buscando aí linhas diferentes. Como chegar e buscar para que a gente tente auxiliar quem está nos escutando a ter mais clareza e talvez em cima disso mais assertividade nas ocupações, né? E nas solicitações, porque como você mencionou, às vezes chegam querendo um aprendiz, mas com um leque de gerente, né? Então, assim, quais são os cuidados? Tá, então vamos lá. Primeiro, a gente desmistificar o que é o programa de aprendizagem. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, o programa de aprendizagem, ele tem ali um processo, literalmente, de desenvolver esse jovem. Então, para ser hoje um jovem aprendiz, a gente precisa ter ali uma faixa etária de 14 até 24 anos. Ah, tenho 13 anos. Posso ser um jovem aprendiz? Não. É de 14 e até a finalização do contrato ele precisa ser até 24. Então, tenho 24 anos, eu posso agora ser um jovem aprendiz? Não. Ele deveria ter entrado ali até uns 22 anos para poder ter concluído o programa de aprendizagem. Ele é um contrato determinado, então ele tem começo e fim. Sim. Todo jovem aprendiz, quando ele é inserido dentro de uma empresa, começa o programa, ele tem um tempo determinado. Depois disso, vida que segue, 8 horas, vai trabalhar, colocar o currículo para o jogo, como geralmente a gente fala. As empresas, toda empresa, a partir de 7 funcionários, ela pode ter um jovem aprendiz. Tem os seus detalhes ali, alguns cargos que não contabilizam, mas ele pode ter um jovem aprendiz. Qual é o intuito do programa de aprendizagem? É justamente a gente dar essa oportunidade para um jovem, ele conseguir, eu digo que ele é um papel em branco, onde a gente vai escrever junto com ele a história, um perfil aí profissional mais adequado, e o objetivo é depois essa empresa conseguir contratar esse jovem. Então ele está o quê? Treinando a própria mão de obra dele. É um dos melhores programas que eu vejo que dá essa oportunidade. Então, toda empresa, a partir de 7 funcionários, pode estar contratando e vai moldando esse jovem para que ele possa fazer parte do seu quadro. Então, a base do programa, ela também tem a teoria e ela tem a prática. Então, a prática ela vai acontecer dentro de uma empresa e a teoria dentro de uma instituição qualificadora, que é aí que entra o Cefis. Entendi. Então, dentro do programa, ele tem Cefis, empresa e o jovem / família. Nós esses três núcleos, vão assinar contrato para a gente ter um programa de aprendizagem. Entendi. Por que eu falo isso? Porque às vezes se confunde programa de aprendizagem com estagiário, ou então, meu filho... Porque o próprio empresário pode confundir. O próprio empresário não tem esse entendimento, como às vezes a gente recebe, eu estou com meu sobrinho que está trabalhando, eu coloquei ele para trabalhar, ele é jovem aprendiz. Tem contrato, tem uma instituição, então ele tem uma caracterização, inclusive jurídica, né, para poder acontecer. Não é um jovem numa empresa, isso não é trabalho infantil, não é só né? O título, não é só o título. Isso já é outra coisa. Então, assim, até isso, dentro da legislação, e aí também para você que é empresário, quiser saber mais sobre o programa de aprendizagem, vai lá no Google, tem o manual da aprendizagem, então literalmente é uma leitura muito didática, com perguntas e respostas de todo o programa, desde a admissão até o desligamento, avaliação de desempenho e tudo mais. Então, o programa ele tem uma caracterização muito específica. Tá? Não é toda instituição que trabalha, então a gente tem toda uma fiscalização qualificada, né? E a gente faz esse movimento de acompanhamento. Então, a empresa, ela tem algumas tem fiscalização, elas vêm por causa de cota. Então, assim, dê a oportunidade antes de vir a cota. Mas, ok, veio a cota, vamos fazer do programa, né, acontecer. Então, eu tenho empresas que tem um aprendiz, tem empresas que tem mais de 100 aprendizes. Sim. Cada empresa vai ter também a sua dificuldade, né, dependendo do caso. Então, a empresa que hoje quer trabalhar com programa de aprendizagem, ela procura uma instituição qualificadora, no caso a gente, tem Belém, Ananindeua, e nós vamos junto com ela entender o perfil. Onde é que vai ficar esse jovem? Esse jovem, ele pode exercer cargos, a gente já vem dando orientações, então pode ser serviços gerais, pode ser administrativo, pode ser auxiliar de produção. Cada um desses cargos também tem um perfil. Tem alguns cargos que só pode ser 18 anos mais, tem outros cargos que podem ser 14 anos. Então, a gente vai costurando isso junto com a empresa para entender qual é a necessidade. Eu quero uma área administrativa. Eu posso ter ali um de 14
14, 15 anos, que já é um ambiente mais controlado. Então, a gente faz toda a descrição de cargo, o contrato, para que ele possa exercer essa atividade. Não, Paulo, eu quero ali auxiliar de serviços gerais ou auxiliar de produção. Então, já tem que ser 18 anos. Tudo isso tem uma legislação para a gente poder fazer essa orientação. Então, geralmente, a gente vai primeiro contextualizar essa empresa do que é o programa, do que ela pode esperar. Um dado importante também é que o programa de aprendizagem ele acontece em 5 dias. Então, são 4 dias na empresa e 1 dia dentro da instituição. Então, isso também é importante para que o programa ele possa acontecer. Então, tem teoria e tem a prática. Inclusive, um dos nossos objetivos dentro do CEFIS são a teoria comportamental. Que legal. Porque realmente a parte técnica, ela vai depender muito da empresa. E aí vem a questão do perfil. Sim. Eu estou colocando esse jovem aprendiz para ele aprender, é o nome do programa. Né? E não para ele já chegar sabendo. Porque se ele tivesse toda essa habilidade, ele já estaria empregado, né? Executando. Não seria jovem aprendiz, não seria um jovem né? aprendiz. Até porque a gente tem dificuldade depois dele com 20 anos. Olha, eu quero te contratar, mas tem experiência? Não, porque ninguém dá Não dá, a primeira oportunidade. Então, Paola, programa de aprendizagem é a mesma coisa de primeiro emprego? Não, e sim, ele tem o contexto de ser o primeiro emprego, mas no formato de jovem aprendiz, mas primeiro emprego é primeiro emprego. É uma pessoa de 18 anos, que vai trabalhar 8 horas, CLT tudo direitinho, como um colaborador de prazo indeterminado. Tá? Então, essa diferença ela é muito importante. A gente entende todo esse perfil e vai orientar. Olha, tu quer então um jovem aprendiz na área administrativa? Quais são as habilidades básicas? Mas eu queria que ele soubesse isso, falasse inglês. Eu disse, não é o contexto. Por que eu digo que às vezes não é o contexto? A gente trabalha com um público que é um público de vulnerabilidade. A gente tem que dar essa prioridade. Aparece alguns empresários querendo que o filho trabalhe. Não dura, né? Porque ele não quer, às vezes, se submeter ao que o programa, de fato, proporciona. Então, tem esse caráter também que o jovem aprendiz precisa preferencialmente estar estudando ou ter concluído o ensino médio. Paola, ele está fazendo o 3º semestre de Direito. Estagiário. Mas ele tem 17 anos, 18 anos. Estagiário. Porque ele já está num outro ambiente. Até o conteúdo de um programa de aprendizagem, ele é focado no ensino médio. Ele é focado em alguns gaps ali de conhecimento, até mesmo tem um acompanhamento no contexto. ali, né? É muito diferente. Então, a gente tem que entender muito bem esse perfil. Porque se eu contrato, com todo o cuidado, né, na minha fala, terceiro semestre do Direito, para dar um conteúdo ali de programa de aprendizagem, para ele estar fazendo uma atividade simples ali a nível de conhecimento para ele, ele questiona. Aí vem, por que ele está questionando? Perfil. Ele está acima do perfil. Às vezes ele já tem que ter uma expertise que é estagiário. Então, a importância da gente ter a noção do perfil ela é fundamental. Entendi. Porque senão a gente compromete todo o programa. Claro. Né? E do outro lado, a gente tem esse jovem. Tem uma pergunta que fala para o jovem que é muito interessante, né? Que às vezes olha, você vai receber o seu salário, qual é o teu objetivo, né? O que você vai fazer com essa renda? Ele, eu vou comprar um carro, uma casa, uma moto, Como assim? Vamos situar. Brincadeiras à parte. É aquilo que eu falo, né? A gente não pode crucificar nenhuma empresa, nem a pessoa. Mas a falta de percepção com a realidade. E ele se frustra, porque ele esquece que ele tem que trabalhar 30 dias, né? Sim. Vamos dizer assim, o mês todo, para receber o salário. E às vezes quando chega aquele salário dele, que é proporcional pela carga horária dele, ele faz meia hora, então como se fosse meio salário mínimo, ele se frustra. Sim. Porque ele entra em contato com o esforço que ele teve, com uma outra realidade, com o resultado, e ele não tem essa mensuração. Por isso que eu digo que vem do ambiente familiar. Eles não têm essa mensuração. Sim. Ele se frustra, ele se desmotiva. E aí hoje, com o ambiente que a gente tem, uma rede social que as pessoas juram que ganham rápido e fácil, né? Eles vivem na possibilidade de algo maior sem eles fazerem. E eles preferem ficar na mesma situação. Eles querem atalhos. Aí eles lembram daquele jogador. O jogador tal ganha milhões, não sei o quê. Mas ele teve que treinar todo dia. Lógico. O esforço ainda não é uma base de consciência desse jovem. Então, assim, para o jovem,
o que eu poderia dar de orientação é: você quer, tem vaga, e tem muita vaga de emprego. O que falta é realmente essa dedicação, é você buscar suas habilidades, é você começar também a buscar se preparar para o mercado, e não, às vezes, ele terceiriza para a mãe que vai procurar o trabalho, não é o filho. E às vezes eu digo para a mãe: se tem alguém de boa, é porque tem alguém ralando, e não é o jovem, é você, né? Então, tá faltando um pouquinho dessa consciência. Apesar de que a gente tem, lógico, 1 milhão aí, outra parte de jovens que realmente buscam e fazem dessa oportunidade uma virada de chave. Pegam esse valor para poder investir em oportunidades que às vezes, né, a sua família não teria condições. E hoje, a gente com 17 anos, quando eu vejo esse jovem voltando, já formado, já às vezes com a sua empresa, já em outros RHs contratando outros jovens e dando aquela oportunidade, validando que o programa realmente fez a diferença, é muito gratificante, né? Mas a gente está falando de pessoas. Pessoas, eu digo que é um organismo vivo. Então, a gente tem que ir se adaptando e entendendo todo o contexto. Eu brinco que pessoas são extremamente criativas. E precisamos ter cuidado. Uma pergunta que com certeza tu deve ter milhões de exemplos e casos aí nessa andança, né? Quando esse jovem, ele entra pela primeira vez em contato com as lideranças, né? Qual é o impacto que tu vê? Ele é imediato? Existe uma certa resistência? Ou alguns, que a gente nunca pode generalizar, se adaptam legal? Como é que é isso? Quando começa o programa tem duração de 2 anos, né? Então, esse primeiro mês, geralmente pra gente é o que causa mais aquela ansiedade, que é como o jovem vai reagir a esse contato. A gente trabalha tanto com a empresa quanto com a família. Sim. Então, quando a gente vê o relato deles e a gente chama a família, a gente consegue entender de onde é que vem. Então, volto a falar, a empresa, você entra em contato com feedbacks, regras, horários, organizações, comportamentos que não eram cobrados dentro da sua casa. Às vezes você não tem uma rotina, às vezes o jovem faz tudo no seu tempo, do jeito que ele quer. E quando ele entra em contato com a empresa, as coisas mudam. Então eu tenho jovens que têm essa dificuldade. Eles entram naquela frustração de dizer: ele não é meu pai. Então ele faz uma transferência, às vezes, pro seu supervisor. Nem meu pai fala assim comigo, nem minha mãe fala assim comigo. Mas espera aí, bora entender o que ele não fala. Eles têm muito aquela desculpa, então tem que se adaptar ao horário, às vezes se adaptar à alimentação. Então, uma vez eu tive um jovem que disse assim: eu não fui para a empresa. Por quê? Porque eu não tinha o que comer. Aí eu disse, no primeiro momento a gente fica triste: nossa, ele não tinha o que comer. Calma, não tinha o que comer como? Não tinha nada na tua geladeira? Não, porque minha mãe não fez almoço. Eu disse: aí é outra questão, né, gente? Então, ele tem que adaptar uma rotina. Ele diz: é muito cansativo, eu tenho que ir para a escola e trabalhar. Sim! É isso. É sobre isso, né, gente? É sobre isso. Então, é muito interessante os relatos deles com esse impacto. Eu não estou me alimentando direito. Eu tenho que trabalhar, eu estou em prova. Sim. Aí eu disse: tu dorme? Então, diminui o sono, não é brincadeira essa parte. Então, assim, ele tem que fazer escolhas. Ele não vai agora poder ir para a bola dele da tarde com um amigo, porque ele tem uma responsabilidade. Então, ele começa a entrar em contato com escolhas. Lembra que eu falei de decisões, que às vezes ele não estava acostumado a tomar decisão. A gente tá rindo porque, né, a gente tem uma identificação Paola, aqui nos bastidores. Tem 3 ali. Paulito tá falando. Eles estão assim, eles estão assim, ó. E aí, é muito interessante esses relatos que parecem ser simples. E a gente vai ter que trabalhar. Sim, é isso. Aí uma vez porque eu tive que carregar uma caixa de não sei o quê. Sim. Aí eu tive que arrumar os mas quem sujou. Então eles entram. Para eles é um impacto de cultura muito forte. Vestimentas, né? Que é uma coisa que a gente fala muito. Então, assim, gente, na nossa instituição, a gente tem uma certa orientação sobre questão de vestimento. É preconceito, é isso não. A gente prepara para o mercado. Claro. Numa fábrica, você tem que ter disciplina. Você não vai estar entrando inadequado numa fábrica. Você não pode Havaiana. Você não pode entrar com adornos. Tem uso você de EPI, tem que cortar suas unhas se você é de alimentação. E para eles, aquilo é identidade. Então, não deixe o seu currículo onde você não vai dar conta. Então, hoje, o que volta aquilo é consciência.
eu não sou de acordar cedo. Então, não vai trabalhar numa fábrica, você vai acordar às 5 horas da manhã. E o meu final de semana é muito importante para mim. Então, não vai deixar o seu currículo no shopping. E dependendo do turno, ainda trabalha de madrugada. Então, é essa falta de percepção que, às vezes, eu acho que está faltando do outro lado. Né? Que eles querem, não, eu quero dinheiro, ele não quer o trabalho. Entendi. Eu quero a independência de não depender dos meus pais ou de eu ter que ficar na forma de me humilhando. Se você está se humilhando, porque você não está fazendo o básico nem na sua casa. Se você acha que é humilhação, né, você depender dos seus pais, às vezes é porque você não está nem contribuindo. Por isso que você está achando que é humilhante, porque você está fazendo nem por merecer a sua mesada. Então, são reflexões, só vejo um né? Vocês prestem atenção no que a Paola está falando. Paola, eu sei, sou mãe. Eu sou mãe, eu tenho 2, Então, a minha tá na minha frente, Paola. Tô adorando. Não, e eu falo isso que eu tenho... Porque aí ela escuta de mim, agora tá escutando de outra. Adoro, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 9 e um de 6. Então, aí eu trago muito isso pra consciência deles. Mãe, eu quero isso. Você sabe quanto custa isso? A gente tem que fazer isso. Aí ele grava vídeo pra mim, ele... Mamãe, mas e o Pix da loja? As pessoas vão dar pra mim? Estão, meu amor, na sua escola, né? Mas a gente pode trocar de escola. Então, assim, trazer um pouquinho dessa reflexão da responsabilidade, né? Então, quando eu vejo... O jovem tem muito isso, humilhado. Humilhado por quê? Talvez você que não esteja vendo que você está por merecer. E ele sabe disso, ele tem essa consciência. Né? Então, assim, são vários questionamentos que, quando não tratados dentro de casa, vai para dentro de uma empresa e ele se sente ali frustrado. Ou ele acha que ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí eu digo assim, tá, mas e o resultado? Tá entregando? Não, mas ainda não deu. Tá, quando é que vai dar? Não, mas eu sei que você sabe. Mas muda ponteiro. Essa atuação tá mudando ponteiro? Não, então troca de rota. Então, essa parte de perceber o momento certo de realmente o quanto eu tô valendo, o quanto eu tô entregando, eles não têm. É uma autoestima, sabe? Maravilhoso. Eu sou muito bom. Eu não vou fazer isso, sério. Você vai fazer o quê? O que tu escolheu? Muda ponteiro? Traz mais R$1 na conta? Não. Então, muda de rota. Não é o que você quer. Então, eu acho que eles têm essa busca por uma felicidade, essa busca por colocar, tampar esse vazio, só que eles abrem cada vez mais. Né? O famoso, eu não quero isso, tá? O que é que tu quer? Eu não sei o que eu quero. Então, vamos buscar no positivo, aí vem a psicologia, né? Positiva. Sim. Tá, no que tu é bom. Tá, no que tu sabe fazer. Agora muda ponteiro com o que tu sabe fazer. Adoro isso de dar foco, entendeu? Paola. Adoro. Então é uma busca, eu não quero isso, tá? Mas o que tu quer? É o que eu falei, se tu não quer trabalhar no shopping, não deixa teu currículo no shopping. Não, mas ele quer. Aí ele vai conseguir. Aí, eu não gostei. Sério mesmo. Então, assim, é uma percepção. E aí vem as políticas, né, que não entra, algumas políticas que acabam também fortificando alguns comportamentos. Então, hoje a gente tem uma massa de pessoas que não querem ser admitidas para não perder um tipo de benefício político, e isso é muito sério. Então, ele diz assim, eu na minha casa, com X filhos, eu tô ganhando isso, por que eu vou fazer algo que tudo para dizer humilhação? CLT hoje é o quê? É uma ofensa. Virou brincadeira. Virou meme, não, né? eu acho isso ok, mas eu digo assim, e lá no futuro? Esse jovem vai se sustentar como? Como tá se preparando? Hoje ele tá no pico da vida dele, ele não tá conseguindo entregar resultado para ele se sustentar, imagina ele lá esse eu mais velho dele. Então, quando eu falo de uma pandemia, não é uma pandemia somente daqui do básico, mas eu fico muito preocupada do efeito disso no futuro. Como eles vão se sustentar. Essa busca deles por essa felicidade, chega uma hora que a gente vai ficar só eles tentando buscar, e no final, como eles vão sobreviver? Porque eles não sabem. A gente está chegando no final. Ei, eu queria conversar mais. Eu também. Acho que vamos para a parte 2. Vamos para a parte 2. Filhos, empresa. Você falou alguns pontos aí que aí já seria outro assunto. Mas assim, fantástico, tudo. Paula, fantástico. Porque assim, é o que a gente vive no dia a dia aí nesse mercado, né? Pessoas que quero, mas aí na hora que você confronta no sentido, tá, mas peraí, vamos enxergar realmente o que você quer. Aí já não sei mais o que eu quero. Por isso que eu não jogo só pra empresa, né? Teve uma vez que o colaborador disse assim, Ana Paola, queria aumentar o salário. Eu disse, eu triplico, bora. Mas tu não chega atrasado. Tu aumenta faturamento 3 vezes mais. Tu faz, é muita coisa. Eu disse, por que a minha palavra eu tenho... Se eu disser que eu vou aumentar teu salário, eu tenho que fazer isso todos os dias. Se eu estiver bem, se eu não estou bem, eu tenho que manter a minha palavra. E a tua? Mantém? Aí,
Aí depois sai porque a empresa não prestava. É. É isso, pois é. Ai, porque eles não me entendiam. Eu escuto muito isso. Porque eles não me entendiam. Porque assim, eu estava lá, eu me comprometia, mas eles não me entendiam, então foi melhor eu sair. As pessoas não sabem trabalhar com autonomia, que é decisão, né? Responsabilidade. Autonomia. É um pilar todo fantástico. mundo quer, mas ninguém sabe lidar. Vai lá e faz. É um pilar muito importante e é como diz, quando eu falo de autonomia, é via de mão dupla. Eu queria conversar mais, só que a gente vai ter que chamar o Lucas, de novo, né? a Paola. E com outro assunto. Esse povo ali tá perturbando, mas aí assim, Paula, o nosso foco, né? O papo, né? É papo liderança. E aí a gente tem aí uma preocupação muito grande de falar para esses líderes ou quem está querendo se tornar líder sobre N assuntos. E aí nesse específico, tu estava falando agora muito dessa linha do jovem aprendiz, né? Mas e assim, para a gente tentar fechar um contexto, se você fosse agora falar para o líder, né? Porque aí o líder está lá, por exemplo, a empresa tem que bater a cota, aí o RH vai chegar e vai falar, olha, nós vamos ter que colocar aqui um menor aprendiz, né, nesse negócio aqui, e aí às vezes o líder fica assim, tal, assim, o que a Paola, diante desse cenário aí, diria para esses líderes no sentido de abrir a mente, de se preparar, né, para receber esses jovens talentos? Afinal de contas, nós precisamos, né, dar oportunidade e direcionar. Então, assim, o que é o direcionamento da Paola para esses líderes que precisam direcionar jovens aprendizes? Eu digo que, às vezes, o que é um negativo, que a gente acredita, primeiro que dominar vai fazer o grande diferencial. Então, o programa de aprendizagem, ele dá uma oportunidade para que a empresa realmente ela consiga desenvolver esse jovem para inserir no mercado de trabalho. E quanto mais o RH, né, esses líderes, utilizar esse programa realmente como um diferencial, quem sair na frente, não tenho dúvida que vai conseguir ter um resultado muito melhor. Então, enquanto a gente está naquela briga achando, vale ou não vale a pena, nós não vamos viver sem as pessoas. Então, quanto mais a gente se dedicar e acreditar, e não só reclamar, e aí volta a tomar a decisão de fazer dar certo, vai ser um diferencial para sua empresa. Porque de errado todo mundo já está reclamando. Mas quando a gente encarar e entender que se o mercado está em crise, se existe uma pandemia do mercado, o primeiro que achar o medicamento certo, a dosagem certa, vai ser aquele que vai fazer a divisão de água nesse mercado. Muito legal. Bom. Adorei. Paola, muito obrigado pela tua participação. E esse assunto, ele é um assunto que com certeza a gente vai em busca de um desdobramento e quem sabe a gente pode fazer aqui um programa diferente e trazer a sua mãe. Não, e aí a gente faz a mesa. Você tem que conhecer a Mônica. Ela é maravilhosa. A gente tem aí já um planejamento da gente fazer uma outra roupagem do podcast, trazendo mais de um convidado, justo colocar numa mesa e uma discussão. E esse assunto é bacana. Sim, trazer conhecer novas pessoas, melhor ainda, adoro. E vai ser maravilhoso a gente dar continuidade aí, no caso, né, na agenda de 2026, que a gente já está finalizando esse ano. E com certeza sim, porque faz toda essa diferença e fazer a empresa entender que ela aderir a esse tipo de programa torna o desenvolvimento humano, o desenvolvimento dos seus colaboradores muito mais robusto. Ela traz um arquivo e um aprendizado para as lideranças muito maior, porque trabalhar com a diversidade mesmo dentro do teu corpo, da tua equipe, né, dos teus colaboradores. Então, muito obrigado. Tá certo? Obrigada. Muito obrigada, mas adorei te conhecer e adorei esse papo. Tem que render novos papos, porque assim tem mais um leque aí, né, de possibilidades. E a vocês que mais uma vez aí nos acompanharam, nosso agradecimento. Esperamos aí que esse assunto tenha sido mais um assunto enriquecedor, né, dentre aí vários que a gente vem trazendo. Para mim foi extremamente enriquecedor e reflexivo, né? E aí você, líder, sempre tenha essa atenção, porque
Água parada apodrece da dengue, e aí a gente sempre precisa estar aí nas reflexões e nas novas possibilidades. E essa conversa hoje com a Paola trouxe muito isso, né? Essa reflexão de comportamento, essa reflexão de necessidade de posicionamento, de entendimento realmente aí de papel e responsabilidade. E se a gente quer fazer diferença nesse mundo, somos só nós que podemos e devemos, né, mudar o que é necessário em nós mesmos, quando aí o universo nos toca. Então, que vocês possam ter sido tocado aí com esse nosso bate-papo. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Fiquem Obrigada, ligados aí nas nossas redes sociais. Tchau. Até a próxima.